A palavra de Deus nos diz que devemos deixar para trás as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo que está proposto. Eu entendo que essa palavra é um estímulo, é um ensino de Deus para que não fiquemos vivendo coisas que já nos aconteceram na nossa vida como determinantes do nosso existir no tempo de hoje. O passado deve ficar no lugar do passado, para que nós tenhamos um presente saudável e planejemos um futuro. E quando nós não colocamos as coisas adequadamente no seu tempo, nós ficamos presos a elas. Nós precisamos tratar as nossas dores que tivemos no passado, colocá-las na cruz, receber o bálsamo que sara. Nós precisamos levar as nossas memórias para que Deus nos livre dos ressentimentos, das amarguras. E precisamos considerar as perdas que tivemos até para aprender o que fazemos agora para que nós tenhamos colheitas excelentes daqui para frente. Então eu entendo que, como as estações do ano passam, é preciso que o inverno passe para que venha a primavera e o verão, é preciso que o outono vá embora, as folhas parem de cair para que venham flores, para que venham frutos. Assim é a nossa existência. Às vezes ficamos muito tempo paralisados em o que já passou, o que já aconteceu, e passamos dias do presente em memória do passado. E aí não temos nem presente, nem futuro e nem passado, porque o passado já foi embora. Também a Bíblia fala que temos que trazer à memória o que dá esperança. E aí nós temos que aprender a separar aquilo que nos fere daquilo que nos alegra, aquilo que nos magoa daquilo que nos estimula, nos anima. E isso me faz lembrar muito a história de um garimpeiro que eu assisti trabalhando quando morei numa cidade chamada Poxoréu. Garimpo de diamante, é um garimpo muito difícil, um garimpo muito árduo. O garimpeiro trabalha muitos meses derrubando um barranco muito forte, um barranco muito consistente. E ele derruba, tritura aquilo em pedrinhas, faz um monturo de pedras misturada com areia, às vezes maior do que ele, às vezes de 2 metros de altura. E ali naquele conjunto de pedra, areia, sujeira, pode haver um diamante, provavelmente haverá um diamante. Então ele tem que tomar muito cuidado com aquele monte que ele conseguiu derrubar. Ele leva para outro lugar, um lugar onde há água corrente para ele fazer a lavagem. E o transporte é difícil também. Ele usa uma espécie de gamela chamada carumbé, uma bacia de madeira, na verdade, e ele carrega montinhos por montinhos, pega com as 2 mãos, com a concha das mãos, e vai enchendo aquilo ali para não perder nada, porque qualquer beiradinha que for perdida pode haver um tesouro jogado fora. E aí ele conduz todo aquele monte para a beira do rio, ele refaz o monte na beira do rio, ele transporta o monte, na verdade. E lá na beira do rio, agora ele vai fazer a lavagem daquele cascalho. E ele pega montinhos por montinhos outra vez, o equivalente a 2 conchas das mãos. Coloca numa peneira de malha bem fininha, chamada bateia ou bateia, como eles dizem, e ali ele vai lavar todo aquele monte daquele cascalho. Meses, às vezes demora meses para fazer isso. E cada peneira que ele lava vai sendo esvaziada da areia, porque a água do rio, a água corrente leva areia, sobra apenas pedras, e ele vira aquela peneira, faz uma virada rápida e vira aquele monte de pedras na beira d'água. Se houver o diamante é a pedra mais pesada. Na hora da virada ficaria bem em cima, porque estaria no fundo na hora da lavagem. Como uma cereja em cima de um bolo, ele apareceria. E ele vai lavando aquele cascalho, não acha diamante, mas continua lavando, continua lavando. E aí, quando termina o serviço, e aquele garimpeiro trabalhou 8 meses, ele encontrou um diamante pequenininho, pouco menor do que um grão de feijão. Ele trabalhou meses, ele lavou montanhas de cascalho, ele quebrou montanhas de cascalho, lavou, limpou, escolheu, separou e encontrou um pequeno tesouro. Levou para casa aquele tesouro, certamente vendeu, comprou alimento para sua família.
E eu fiquei olhando aquela cena e vendo quanto cascalho que não tem finalidade nenhuma mais. Talvez, no máximo, aproveitar para construção civil, para misturar com cimento, fazer um muro. Mas, na verdade, o tesouro era bem pequenininho diante de todo aquele cascalho. E, às vezes, algumas pessoas fazem o inverso. Elas carregam os cascalhos pela vida fora. Carregam os cascalhos dos problemas, carregam os cascalhos dos defeitos, das fragilidades que ela encontra nas pessoas, carrega os cascalhos daquilo que não é bom e os tesouros, aquilo que tem valor, aquilo que é precioso, elas jogam fora, elas esquecem. Quantas vezes você escuta, às vezes numa contenda, num conflito, alguém apontar os defeitos do outro e inúmeros, inúmeros, inúmeros defeitos. E aí eu pergunto, não tem nenhuma qualidade. A qualidade é o diamante, a qualidade é o que tem de valor. Quando nós aprendermos a olhar com esses olhos, quando compreendermos que em nós e que em nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus, em todos aqueles que Deus criou e formou, há tesouros valiosos, preciosos, que representam a imagem de Deus naquelas pessoas. Nós vamos aprender a amá-las apesar dos defeitos. Vamos procurar ajudá-las a minimizar aquilo que é ruim para que ela conviva com as pessoas, mas nós vamos recebê-las em amor, como Jesus um dia nos recebeu. E a mensagem nesse tempo é: procure descobrir os tesouros escondidos, os diamantes. Procure deixar para trás os cascalhos, aquilo que não serve para nada. Procure olhar para frente, ter expectativas futuras. O ano mal começou, você recebeu um livro em branco, e você pode escrever nesse livro. Você pode escrever uma nova história, você pode escrever algo novo nele. Não precisa ficar reescrevendo velhas histórias, mas tenha imaginação e escreva novas histórias, novos projetos, novos objetivos, porque eu creio que isso te dará esperança. Esperança é o foco em algo que ainda não aconteceu, mas que nós caminhamos para que aconteça. Todos os passos que temos que dar, que nos compete, daremos. E Deus nos dará a vitória no final. Um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de graça, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de projetos, um ano de bênçãos, muitas bênçãos em tudo que fizerem, por onde andarem e aonde estiverem. É o que eu lhes desejo. Em nome de Jesus.